Só, a desagregação acelerada do governo Temer estimula, ao invés de refrear, comportamentos políticos oportunistas, que em alguns casos beiram o desespero e em todas as circunstâncias causam prejuízos imediatos e, dependendo de votações ainda pendentes no Congresso, a longo prazo. A improvisação, a forçação de barra e a malandragem campeiam. 3 semanas atrás, o relator da reforma trabalhista na Câmara, Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, foi à sede da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, e de volta ao Brasil disse que a OIT não avalizava as acusações de que a modernização das leis do trabalho no país poderá infringir direitos do trabalhador. A declaração inverídica causou mal-estar e levou o diretor da entidade no Brasil a declarar que uma possível validação da OIT em relação ao referido projeto foge à realidade. A entidade insistiu, não proferiu nenhum parecer sobre o referido projeto de lei. Se o tivesse feito favoravelmente, isso seria sintoma de que seus dirigentes perderam completamente o juízo. A reforma trabalhista que saiu da Câmara para o Senado contém barbaridades que levaram o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, a declarar que um dos objetivos do projeto é, aspas, dificultar a atuação do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, fecha aspas. Curado Fleury diz que o Ministério Público do Trabalho recorrerá a instâncias superiores do Judiciário se avaliar que há mudanças inconstitucionais na proposta. Não espanta quando se sabe que uma proposta de 6 páginas que tratava apenas da prevalência do negociado sobre o legislado saiu da relatoria com 45 páginas e a pretendida modificação de 200 dispositivos da consolidação das leis do trabalho. É um assunto gravíssimo. Parlamentares atendem a interesses e sacações de setores do empresariado, em muitos casos deles mesmos. Isso tudo em nome de uma modernização necessária. Claro, é verdade. Se você tem 4 milhões de processos que entram todo ano na Justiça do Trabalho, tem alguma coisa errada, mas aí tem que discutir direito. Existe apenas um ponto que seria incontestável na proposta: acabar com o imposto sindical. Um dia de trabalho que todo empregado paga anualmente para um sindicato que ele mesmo não escolhe, porque existe no país a unicidade sindical, ou seja, monopólio de representação. E mesmo o fim do imposto sindical precisa ser ponderado para não provocar um arrasa-quarteirão em sindicatos legítimos e operosos de categorias frágeis. Tem um grande número de sindicatos ilegítimos e nada operosos, mas aqui estamos falando dos que são legítimos e operosos. Nesse bafafá, chama atenção a uma declaração do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, um dos relatores da reforma. Disse Ferraço, no início de maio, que é preciso avaliar, na prática, se a nova legislação fragilizará ou não o trabalhador nas relações com o patrão. Abre aspas. Caso isso ocorra, poderá ser revisto no futuro. Fecha aspas. Parece a resposta, que um bispo deu ao comandante militar da cruzada contra os hereges albigenses no século XIII. O capitão queria saber como distinguir entre hereges e bons católicos, e o bispo o instruiu assim: mate-os todos e Deus reconhecerá os seus. Será que Ferraço pensou antes de falar? É isso.